tá simplificado. Bizarro. Quando a gente quer um elevador, a gente quer transportar as pessoas sem ninguém infartar. Então a pessoa tem que estar tranquila, ela tem que estar em equilíbrio. E para ela estar em equilíbrio, a força resultante sobre ela tem que ser zero. E para que isso ocorra, não pode ter aceleração. E aí acabou a brincadeira. Se esse elevador estiver ou parado, ou em movimento retilíneo uniforme, a pessoa que estiver ali dentro não vai nem saber a diferença. Isso eu demorei muito a aceitar no meu coração, que o repouso e o movimento retilíneo uniforme são a mesma coisa para a natureza. Que as pessoas não têm como distinguir se elas estão em repouso ou em MRU. Senhor, o que houve? Tu comeu merda hoje de manhã? Não. Eu não estou querendo dizer que eu não reconheço que agora eu estou andando e que agora eu estou parado. Não estou dizendo isso. Eu estou querendo te dizer que tu tem a sensação de que o planeta, o prédio estão parados. Mas nós sabemos que tem uma outra interpretação possível, que é o planeta está a 100 mil km por hora agora, no espaço sideral, né? Se deslocando em torno do Sol. Tudo bem? Então tu vê, isso é que é bizarro. Eu estou te falando de tu estar num avião a 900 por hora e o teu copo d'água está parado na tua mesinha. E se não tiver turbulência, o copo não mexe. E está 900 por hora aquela porcaria. É disso que eu estou dizendo. Ontem a filha da mãe que estava do meu lado começou a dar turbulência, ela jogando paciência e eu, puta cara, aquele copo meio para virar em cima de mim, eu, por que não bebe esse copo? Por que não bota no lugar adequado? E eu só esperando o copo vir para cima de mim para eu dar uma bordoada no copo, que a água fosse no lugar certo. Demora 40 minutos o voo, mas não consegue dormir porque tem um copo tremendo do lado, cara. Mas tudo bem, passou. Quando esse sujeito estiver no elevador, e acreditem, vai ter uma balança embaixo dele. Isso é assustador. O cara mete uma balança. Já viu se o elevador tem uma balança? Dizendo, aqui na física vai ter. Aqui vai ter. O mais divertido, geralmente, é a balança mede em newtons. É tudo bizarro aqui. Ou seja, se esse cara tem uma massa de 70 quilogramas, a balança dele lê 700 newtons. Bem doida a balança. Já lê em newton. Chique, né? Isso é que é a primeira coisa que tem que saber. Se o elevador estiver parado, ou subindo com qualquer velocidade constante, ou descendo com qualquer velocidade constante, quem estiver dentro do elevador não saberá se ele está parado, subindo ou descendo. Vamos supor que não tenha janelinha de vidro, para ele ver a coisa passando, beleza? E a balança também não vai perceber nada. Portanto, ela vai ler a força que ele aplica na balança. Não se esqueçam, na verdade, a balança lê a força que ela faz nos pés dele, né? Ou que os pés deles fazem nela, normal. A leitura da balança é a força normal. Resumindo, se eu fosse fazer o diagrama de corpo livre nessa condição de MRU ou repouso, esse é o sujeito, ó. O sujeito ali, ó, ponto. Tem o peso e tem a normal. Normal igual ao peso. Como o peso é 700 newtons, a normal é 700 newtons e a balança lê a verdade. Simples assim. O vestibular vai querer que tu acredite que se está subindo, a força de tração no elevador, a força de tração é maior do que o peso do elevador. Mentira. Subindo com velocidade constante, a resultante é zero. A tração é igual ao peso do sistema todo. A descendo, o peso é maior que a tração. Mentira. Se a velocidade for constante, a resultante é zero, a tração é igual ao peso. Começa a ficar um pouquinho mais gostoso quando o elevador começa a ficar radical. É aquele elevador assassino de velhinhos que eu comentei com vocês. Vamos botar o mesmo indivíduo com massa de 70 kg nesse elevador. Só que esse elevador é muito doido, porque ele sobe cada vez mais rápido. Não existe isso. Vamos botar uma aceleração aqui amistosa por enquanto. 2 metros por segundo ao quadrado para cima. Não se esqueçam, meus amigos, tem duas opções para a aceleração apontar para cima. Ou esse elevador está indo para cima cada vez mais rápido, ou ele está indo para baixo e parando, né? Concorda comigo? Então, cuidado, essa aceleração aqui para cima tem duas interpretações. V para cima aumentando, ou velocidade para baixo diminuindo. Tudo bem para vocês? Vocês concordam comigo? Né? Se o cara está indo para
cima cada vez mais rápido, ou se ele está indo para baixo cada vez mais devagar, em ambos os casos a força tem que ser vertical para cima, gerando uma aceleração vertical para cima. Se eu for fazer o diagrama de corpo livre neste indivíduo, claro que a força para cima, que é a normal, vai ter que ser maior que o peso. Se ele tem uma aceleração para cima, esse sujeito que está na balança, a normal tem que ser maior que o peso. Claro, força resultante é massa vezes aceleração. Física, meu amor. Por isso que é a aplicação da segunda lei de Newton. Diagrama de corpo livre, que a gente sempre fez. E quem é a resultante no cara? Normal menos o peso. Isso é M vezes A. Pronto, agora ele faz a pergunta que ele quiser. Nem sempre a pergunta é a leitura da balança. E a outra opção e última é esse elevador ter aceleração para baixo. Quais são as duas opções de aceleração ser para baixo? Desculpa atrapalhar, moça, porque senão fica mal para minha cara depois no canal lá. Agora que eu tenho 500 mil de espectadores. Desculpa, tá, moça? Me perdoe, me perdi. Alguém estava participando? Não, né? Então foda-se. Ó, tô brincando. Qual é? Ele ia fazer. Qual é as opções para aceleração ser vertical para baixo? Acelerando para baixo. Ou seja, o que seria acelerando para baixo? Duas opções para isso. Ir para baixo com a velocidade cada vez maior, ou ir para cima com a velocidade cada vez menor. São as duas opções de aceleração ser para baixo. Lá está o indivíduo, tu transforma ele num ponto, porque ele é um ponto material, o tamanho dele não importa. Quais forças? Tem o peso e tem a normal. Como é que eu sei que o peso é maior que a normal? Porque a aceleração é para baixo. Logo, quando eu for fazer o física, meu amor, quem é a força resultante? Peso menos a normal. É por isso que esta aula não deveria existir. Porque esta aula, na verdade, é a segunda lei de Newton. Só que caiu na moda fazer elevadorzinho que não existe. E aí pronto, a gente fica dando essa aulinha. O que eu mais achei bizarro é que a nossa apostila ainda chamou a normal de LB. Leitura da balança. Nem a balança. Pois é, teoricamente, se ela lê em newtons, né, o nome deveria ser dinamômetro, o nome técnico, né? Então, tu vê, por isso que essa aula ela fica meio chatinha, se a gente for pensar, né? Ela não deveria existir. Mas vamos lá, vamos terminar o nosso caso aqui. Nesse caso, a pergunta é, qual é a leitura da balança? Porque lá eu vou fazer uma pergunta mais divertida para nós. Vamos ver qual é a leitura da balança. O peso do sujeito, quanto é que é? Isso, M vezes G, nós estamos supondo que a gravidade é 10, não falei nada, né? Sou obrigado a supor mesmo. A normal é o que eu quero descobrir, que é a leitura da balança. A massa do sujeito era? E a aceleração do elevador? 2. Normal igual 140 mais 700, a normal deu... Se é uma balança dinamômetro, como o amigo sugeriu, ela leria 840. Se for uma balança de farmácia, por exemplo, a gente jogaria na fórmula do peso, né? E colocaria a leitura dela como 84 quilogramas. Tu vê, ó, esse sujeito teria a sensação de estar mais pesado, entre aspas, naquele momento, né? Efeito da sua inércia. Exatamente. O chão vai ter que fazer uma força extra, vai ter que fazer força para anular o peso, mais uma força para acelerá-lo. Exatamente isso. Aquele outro sujeito não, né? Vai ter uma sensação de leveza, né? Certo? Mas vamos fazer uma pergunta diferente. O sujeito tem massa de 50 quilogramas, certo? O elevador tem uma aceleração vertical para baixo de 3 metros por segundo ao quadrado, só que a balança dele lê 40 quilogramas. Eu quero saber qual é a aceleração da gravidade do planeta onde ele está. Essa é mais rara de aparecer, é a mesma física, é a mesma porcaria, só que a pergunta é um pouquinho mais interessante. Em que planeta, aí dá uma tabela com o G do sistema solar e pergunta em que planeta ocorreu o experimento. Sacou? Aí já, né, fica um pouquinho mais Enem, já assim, que não é só fazer a conta, tem que pensar um pouquinho, usar uma tabelinha. Peraí, o que é peso? Peso é M
aceleração? A coisa menos. A gravidade menos a coisa. Pois é, né? Porque assim, ó, se eu for, quando eu fiz o diagrama de corpo livre, essa normal tinha a ver com esse peso, né? Certo? Então esse aqui é o problema agora. Como é que nós vamos converter essa normal, que na balança está 40 newtons, como é que eu vou converter 40 quilogramas, como é que eu vou converter para newton? Que aceleração é essa que eu deveria usar? Perigoso, né? Tu vê como a pergunta mudou, a gente fica meio desesperado. Tu concorda que a normal é igual ao peso quando não está em equilíbrio? E aí a gente calcula ela fazendo m vezes g, né? Então ela tem a ver com a aceleração da gravidade local, né? Então não é a aceleração do objeto que eu vou usar, é a aceleração da gravidade, só que eu ainda não sei ela, né? Concorda comigo? Então deveria ser no lugar da normal 40 vezes g, né? Isso é igual a massa do cara, que nós já sabíamos, né? Que é 50, então eu também poderia ter colocado aqui já 50. 50 vezes A. E aí qual é a aceleração do cara? 3. Show de bola. Nós poderíamos também ter calculado a normal por aqui, né? Ficaria só um Gzinho ali, depois substituir na fórmula de novo, sem problema. 50G menos 40G, 10G, 3 vezes 50, 150, está multiplicando, passa, deu 15 metros por segundo ao quadrado. Então, teríamos uma aceleração da gravidade um pouco maior do que a do nosso planeta. Show de bola. Uma pergunta incomum, mas a mesma física, a mesma brincadeira. Show. Cara, são essas três opções, sabe? O elevador vai estar parado em RU, normal igual ao peso, ou a aceleração é para cima, a resultante é N menos P, ou a aceleração é para baixo, a resultante é P menos M. O resto é ter calma, cara. E praticar, né? Praticar, porque vendo fazer parece fácil. A nossa próxima aulinha aqui é um pouco mais divertida, cara. Isso aí já, né, não é só a segunda lei de Newton, a gente vai dar uma olhadinha em força de atrito. E aí eu tenho umas dicas importantes aí para te dar. Força de atrito.